E aí pessoal, beleza? A gente está começando aí mais uma aula. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre como gerenciar permissões no Linux. Beleza? Antes de tudo a gente precisa entender para que servem essas permissões, né? E a finalidade delas é proteger os arquivos contra o acesso indesejado por pessoas ou programas não autorizados. Entenderam? Então, esse é o primeiro conceito. A ideia das permissões no Linux é proteger os arquivos do acesso de quem não deve acessá-los, de quem não pode acessá-los. E uma das vantagens de se ter essas permissões é que a gente consegue proteger os nossos arquivos contra, por exemplo, a execução de códigos maliciosos, de vírus, né, entre outros malwares que a gente pode contrair para o nosso computador, e isso traz mais segurança, porque a gente precisa entender também que não é só o usuário, não é questão só de proteger o usuário de acessar uma pasta, de visualizar o conteúdo de um arquivo ou de um diretório. Programas também conseguem executar operações no nosso computador, a gente precisa entender isso. Programas conseguem também instaurar, inicializar processos. E se for um código malicioso, pode, por exemplo, executar comandos, como a gente já viu em aulas anteriores, que podem remover diretórios, podem apagar seus arquivos ou modificar. Então, essa questão da segurança, ela nos protege desse tipo de acontecimento também, se a permissão for bem definida. E essas permissões são divididas em 3 grupos. A gente consegue estabelecer permissões diferentes para 3 tipos de grupos. O primeiro, o dono. A gente define as permissões do dono. O que o dono pode fazer? Normalmente o dono pode tudo, né? O cara que criou, ele pode ler, modificar o arquivo. A gente vai ver quais são as permissões. O grupo. Grupo, a gente também define as permissões para o grupo de forma separada. Vocês lembram que quando a gente cria o usuário ele é inserido em um grupo, inicialmente um grupo com o mesmo nome dele, né? Mas nós podemos depois inserir esse usuário em diferentes grupos. Um usuário pode ter vários grupos. E justamente aí, os diferentes usuários que fazem parte de um grupo podem ter acesso a arquivos específicos. Então a gente consegue criar uma pasta para o setor de informática, e só os usuários que estiverem inseridos dentro desse grupo conseguem ver essa pasta, por exemplo. É uma possibilidade. E aí tem um terceiro segmento de permissões, que é o outros. E o outros representa os usuários que não são dono e não fazem parte do grupo. Então, é os outros, que não se enquadram nesses segmentos anteriores. Entenderam? Então, olha lá o dono. O dono cria o arquivo diretório, esse é o dono. E só o dono pode mudar as permissões de acesso do arquivo. Ou o root, né? A gente sabe que o root consegue também mexer em qualquer coisa. Beleza? Então é isso aí. Dono, o grupo e os outros. Não é dono, não é grupo, é outros. Como assim, professor? Não entendi. Vai ter um arquivo lá com a permissão. Aí, digamos que você é o usuário Maria. Se a Maria não for dona do arquivo, não fizer parte do grupo permitido para acessar esse arquivo, ela vai entrar nessas permissões de outros. Normalmente no outros a gente deixa só o básico, só, por exemplo, visualizar, mas não consegue alterar nada, entendeu? Tipos de permissões: R, W e X. Novamente, as permissões são R, W
e X. O R faz menção à palavra inglesa read, que é ler. Beleza? O verbo ler. O W é o write. Write, W-R-I-T-E. Write, escrever. Aqui nos sistemas operacionais no sentido de gravar. E X faz referência, faz menção a execution, ou seja, execução. Beleza? Então, permissão de leitura. Essas são as 3 permissões que a gente define para cada grupo. Cada grupo desse aqui, para cada grupo desse aí, cada segmento, a gente define essas 3 permissões. Se pode ler, se pode gravar, se pode executar. O que é o pode ler, pessoal? Permissão de leitura para arquivos é, por exemplo, se for outra coisa que a gente tem que levar em consideração. Atenção, a gente tem que ver se é um arquivo ou se é um diretório. Se a gente estiver falando de arquivo, a leitura significa visualizar o conteúdo. Então, qual é o comando para visualizar o conteúdo de um arquivo? A gente pode usar o cat, podemos utilizar o tail, o head, podemos usar um editor de texto para abrir o arquivo. Então, se a pessoa não tiver permissão de leitura, ela não vai conseguir visualizar o conteúdo do arquivo. Vai dar não permitido. Se for um diretório e ela não puder fazer leitura, ela não vai conseguir visualizar o que tem dentro do diretório com o comando ls. Lembra que o ls serve para a gente listar o conteúdo de um diretório? Então, quando a pessoa digitar lá ls na pasta tal, se ela não tiver permissão, não vai listar nada. Beleza? Gravação. Se for arquivo, significa alterar o arquivo. Então, eu abro um arquivo, eu edito ele e eu salvo. Só vai conseguir fazer isso se tiver permissão de gravação. Diretório é semelhante, mas no caso do diretório você não vai conseguir alterar o conteúdo que está dentro do diretório, ou seja, mudar arquivos, você não vai conseguir incluir arquivo, você não vai conseguir arrastar um arquivo de outro lugar para lá, para dentro dessa pasta, desse diretório. Você não vai conseguir colocar outros diretórios, criar outros diretórios lá dentro, entendeu? Não tem permissão de gravação, que é o W, você não vai conseguir criar um diretório dentro dessa pasta, por exemplo. Execução. No caso, execução são programas, né? Processos, programas, arquivos. A gente não vai conseguir executar esses arquivos se você não tiver permissão de execução. E no caso do diretório, você não consegue acessar o diretório. Beleza? Então você não vai conseguir, usando o CD, entrar nesse diretório. Vamos lá, vamos para a prática um pouco, aí a gente volta aqui agora. Ok, eu estou aqui no meu simulador. Esse simulador já passei para vocês. Vou deixar de novo lá vou deixar aqui posso deixar na descrição do vídeo e também lá no Google Sala de Aula. Ok, estou aqui como um usuário root. Perfeito? Eu vou criar alguns usuários aqui rapidamente, que eu vou precisar deles. add user. Vou criar aqui o Arnaldo. E vou criar o usuário Maria. 2 usuários. Agora eu vou criar um grupo. Group add. Vou chamar aqui de jurídico. Grupo add é junto. E vou criar outro departamento. Grupo add informática. Então criei aqui 2 grupos, 2 usuários, Arnaldo e Maria, e criei 2 grupos, jurídico e informática. Lembra, né? Quando a gente cria o usuário,
O usuário ele é criado um grupo também com o nome desse usuário, então foi criado também, através desse comando, um grupo chamado Arnaldo e um grupo Maria. O Arnaldo está só no grupo Maria por enquanto. Entendeu? Se você digitar aqui, ó, groups Arnaldo, olha, o Arnaldo está apenas no grupo Arnaldo. Como é que eu faço para... Vamos adicionar esses usuários em alguns grupos? Ó, vou colocar aqui user mod, vou adicionar ao grupo jurídico a Maria. Então a Maria vai fazer parte do grupo jurídico. E o Arnaldo vai ser inserido no grupo informática. Ok? Se eu digitar agora, olha lá, grupos do Arnaldo, o Arnaldo está no grupo Arnaldo e informática. Grupos da Maria. Maria está no grupo Maria e jurídico. Entendido? Já vocês vão entender o porquê disso aqui. Vou definir uma senha também para o Arnaldo. PSWD Arnaldo. Vou definir uma senha para ele aqui. Vou colocar uma senha simples aqui. 123, 123. E vou definir uma senha PSWD para Maria. Vou colocar também 123, 123. Perfeito. Agora eu vou mudar, vou logar, substituir o usuário pelo usuário Arnaldo. Não, ainda não. Vou ficar como root mesmo por enquanto. Só um minutinho. Ó, agora a gente vai lá. Como eu criei os dois usuários, lá na pasta Home vai existir a pasta do Arnaldo e da Maria. Então lá, vou lá na pasta do Arnaldo, PWD, dentro da pasta Home do Arnaldo. Vou criar agora aqui um diretório, mkd docs, documentos. Pessoal, o comando para a gente conseguir visualizar, se eu rodar o comando só ls, ele vai listar o diretório. Mas para você conseguir visualizar as permissões do diretório do arquivo, você tem que adicionar um parâmetro ao comando, que é o "-l". Agora sim. Aqui, pessoal, a gente tem maiores detalhes acerca do diretório ou arquivo. Então, vamos entender o que é isso aqui. É o que está aqui, ó. Esse primeiro campo, primeira coluna diz se é um diretório, se é um arquivo ou se é um link. Esse exemplo aqui, ó, PSWD, TC, PSWD, o tracinho está me indicando que é um arquivo. Vou falar de novo. O tracinho diz que é um arquivo. Aqui no meu exemplo, ó, como é um diretório, qual que é primeira coluna aqui? É um D. O D indica que é um diretório, beleza? Aí eu tenho em seguida nove colunas que indicam respectivamente as permissões do usuário, as permissões do grupo, do usuário, do dono, né? Do grupo e outros. Depois, a quantidade de links, quem que é o dono, aqui é o root, e aqui qual que é o grupo que é dono desse arquivo, root também, o tamanho, a data, a hora e o nome. Então, trazendo para cá, o dono desse arquivo, quem foi que criou? Foi eu com o usuário root, né? Então o dono é o root e o grupo é root também. Tamanho do arquivo, 37
aqui o mês, o dia 1 de outubro e a hora que foi criado e o nome do diretório. Voltando aqui, lembra, a primeira coluna indica se é diretório, arquivo ou link. Traço, arquivo, diretório D, link L. Aqui é um diretório. Aí em seguida tem as três próximas colunas me indicam a permissão do dono. Então vamos entender um pouco melhor essas permissões para cada segmento. Então vamos lá. Como eu falei, né, existem 3 colunas com as permissões do dono, 3 do grupo e 3 de outros. Ó, R significa que o arquivo é legível, readable. Entenderam? Legível, ou seja, pode ler. Se tiver o R, significa que pode ler. O segundo é o W. O W é writable, ou seja, é possível, passível de gravação. E o X, que é executable, ou seja, é possível executar. E o tracinho é denied, ou seja, negado, não pode executar. Pessoal, a ordem em que a permissão vai aparecer é sempre a mesma. Primeira coluna, ler. Segunda, escrever. Terceira, executar. Então, RWX, RWX, RWX. Se não puder, olha aqui no caso, ó, a última coluna de cada segmento é o X. Se tiver o tracinho, significa que não pode executar. Então, nesse exemplo, o dono pode ler, pode escrever, mas não pode executar. Aqui, no caso do grupo, pode ler, não pode escrever e não pode executar. Outros, pode ler, não pode escrever e não pode executar. Entenderam? Então, a ordem é sempre a mesma. Ler, escrever, executar. Nesse exemplo aqui, ó, o dono pode ler, escrever e executar. O grupo pode apenas ler e executar. Outros podem ler e executar. O escrever não pode. Tá vendo aqui? O W que ficaria no meio está sem tracinho. Entendido? Então, essa é a permissão. Ou seja, dá a entender que um usuário, um outro usuário, não vai conseguir, por exemplo, um usuário que não é dono, ou seja, não é o root, e não faz parte do grupo root, não vai conseguir gravar, não tem o W, ou seja, não consigo criar um diretório aqui dentro. Vamos ver se é verdade? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar para o usuário Arnaldo. Beleza, deixa eu ver onde é que eu estou. Bacana. Então, ls está aí, ó, docs. Eu consigo ls-l. As permissões são essas, ó. Então, o Arnaldo, ele não se encaixa, ele não é o dono e não está no grupo. Então, ele se encaixa aqui em outros. Ele consegue visualizar? Consigo, né? Se eu rodar um comando ls docs, ele listou, não deu negação. É porque não tem nada mesmo lá dentro. Agora, eu consigo criar um arquivo lá dentro, por exemplo, assim, criar um outro diretório, mkd docs teste. Olha aí, tentei criar um diretório chamado teste dentro do diretório docs. A mensagem, não pode criar diretório. Por que não? Permission denied. Ou seja, permissão negada. Entenderam? Aí a gente consegue entender um pouco melhor como é que funcionam essas permissões. E como é que eu altero isso? Eu vou lá para o usuário root de novo.
e a gente vai alterar essa permissão agora. Pessoal, as permissões, como é que elas funcionam? O comando utilizado para alterar permissões é esse aqui, ó, chmod, muda a permissão de acesso do arquivo ou diretório. E a gente consegue definir aquelas permissões de leitura, escrita e execução para os 3 grupos. Como é que a gente faz isso? Ó, existem várias formas de se usar o chmod, mas uma delas é definindo números decimais para cada grupo. Ou seja, e o que representa esses números? Isso aqui, ó. Observem que aqui tem uma tabela nos mostrando o que o número decimal representa lá na permissão. Se você definir o número 0, significa que não vai poder fazer nada. A execução, é o x, representa o 1. A escrita, o 2. A leitura, o 4. Por que você pulou o 3, professor? É proposital. Decorem isso. Execução 1, escrita 2, leitura 4. Se você quiser que o usuário ele tenha execução e escrita, quanto que vale a execução? 1. A escrita, 2. É só, se você quer os dois ao mesmo tempo, é só somar. 1 mais 2, 3. Execução e escrita. Entenderam? 1, 2, 1 mais 2, 3. Quanto que eu falei que é a leitura? É o 4. Não, professor, eu quero só execução e leitura. Só. Não quero escrita, não. Execução vale quanto? 1. Leitura, 4. Então é 1 mais 4, 5. Aqui, ó. Leitura e execução. Entenderam? Ah, eu não quero execução, eu quero só escrita e leitura. Escrita vale 2, leitura vale 4. 2 mais 4, 6. Leitura e escrita. Não, professor, eu quero que o usuário tenha permissão a fazer qualquer coisa, tudo. É só somar os 3, né? Execução, escrita e leitura. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. Pode tudo. Entenderam? Então a gente consegue visualizar isso aqui, ó. Olha essa permissão que foi definida. O dono, owner, dono, ele pode ler, o ler vale 4, pode escrever e pode executar. Ler vale 4, escrever vale 2, executar vale 1. Então, somou tudo, 7. O grupo pode só ler e executar. Ler vale 4, executar vale 1. 4 mais 1. E aqui, mesma coisa para o outros. Entendido? Vamos ver se a gente entendeu mesmo? Quero alterar a permissão, ó. O Arnaldo tentou criar uma pasta lá dentro de docs e não conseguiu. Eu quero dar permissão para ele. Ele está aqui dentro desse outros. Como é que eu faço? O comando é chmod. Esse é o comando para alterar a permissão. Pessoal, muitas vezes vocês não vão conseguir executar se você não tiver... Esses comandos, eles são comandos privilegiados e você não vai conseguir executar eles se você não tiver como usuário, como super usuário, usuário root, ou um usuário que também seja super usuário, mesmo não sendo root. Então lá com o seu usuário comum, você não vai conseguir executar. Então muitas vezes você tem que usar o comando sudo antes do comando que você quer executar. Aí depois você coloca tudo. E aí ele vai pedir a permissão do super usuário. Entendido? Como eu já estou como root, eu vou colocar direto, chmod. Aí eu vou definir 3 valores, né?
3 valores. Um para representar a permissão do dono, do grupo e do outros. E aí o terceiro parâmetro é o arquivo. O que significa aqui, pessoal? Lembra que o set é tudo? Então, ó, o dono vai poder tudo. O dono vai poder ler, escrever e executar. É o que está aqui. O grupo, mesma coisa, poder ler, escrever e executar, porque é set também. E o outros, eu quero que ele consiga tudo também. Que ele consiga ler, escrever e executar. Essa é a permissão máxima, set, então pode tudo. Dei Enter. Se eu rodar o comando ls-l agora, ó, vocês vão observar aqui, olha aí, todo mundo pode tudo agora. Ó. Pode ler, escrever, executar, ler, escrever, executar, ler, escrever e executar. Então, se eu for para o usuário Arnaldo agora, e o Arnaldo tentar criar mkd docs teste, agora funcionou. Então, se eu listar a pasta docs, vocês vão ver que o diretório teste foi criado. Entenderam porque que ele conseguiu agora? Entendido? Vamos visualizar mais coisas aqui. Ah, não, professor, eu quero... Essa permissão está demais. Eu quero que o dono possa tudo, mas eu quero que o grupo consiga só ler e escrever só. Quanto que é o ler e escrever? É o 4 mais 2, né? R e o W. Né? Aqui, ó. O R é ler, 4, e o escrever é 2. Então, somos 2, dá 6. Outros, eu quero que outros não consigam fazer nada, não consigam nem visualizar o conteúdo dessa pasta. Então, 0. Entendido? Docs. Tá aí. Foi a permissão que eu defini, ó. O dono pode tudo, ler, escrever, executar. O grupo pode ler e escrever, executar não pode. E os outros não podem fazer nada. Beleza? Agora uma coisa, lembra que dentro de Docs tinha uma outra pasta chamada teste? Observem que as permissões definidas, embora eu tenha definido essa permissão agora aqui, ó, na pasta Docs, a pasta teste que está dentro de Docs não recebeu essa permissão. Entenderam? Caso você queira que a permissão da pasta superior ela reflita em todas as pastas que tiverem dentro dela, todas as pastas e arquivos, a gente tem que utilizar um parâmetro, que é isso aqui, ó. chmod -r. Eu não lembro se é -r maiúsculo ou minúsculo. Aí a gente não tem problema. A gente usa o "-help" aqui e descobre agora. R maiúsculo, que é o recursivo. R maiúsculo. Então, ó, basta eu colocar um parâmetro agora, "-r" maiúsculo, e apertar Enter. Então, se eu digitar agora o ls no Docs, você vai ver que eu apliquei essa permissão dentro,
na pasta docs. Mas vocês observem que o diretório teste que está dentro dela recebeu também a mesma permissão. Dono 7, outros 6, outros não, grupo 6 e outros 0. Pode nada. Entendido? Beleza, então a gente está começando a entender um pouquinho essa questão das permissões. E aí existem outras formas de se definir permissões também, tá? Agora a gente mexe mais. Vamos fazer o seguinte, vocês observem que a pasta docs, que está dentro do diretório Arnaldo, ela pertence ao root, o dono é o root e o grupo é o root também. Vamos mudar isso? O comando para mudar o grupo de um arquivo, o dono, é isso aqui, ó, show, que é change owner, uma abreviação para isso, mudar dono. E aí quem vai ser o novo dono? Vai ser o Arnaldo. Qual que é o nome da pasta? Docs. Então se eu rodar um ls agora, ó, antes era o root. Agora quem que é o dono? Arnaldo. Entendido? Ó, comando para mudar o dono é o show. Quem vai ser o dono e qual que é o arquivo ou a pasta. Então muda o dono do diretório docs para Arnaldo. Vamos mudar o grupo? O grupo é vamos mudar aqui. Para mudar o grupo é CHGRP, Change Group. O grupo vai ser informática. Então, só os usuários do grupo informática vão conseguir acessar. Não necessariamente. O que o comando vai fazer aqui é mudar o grupo dono do diretório, que até agora está sendo o root. Então, com esse comando, agora vai ser o informática. Então, mudei o grupo dono desse diretório para informática. A permissão do que vai ou não poder fazer, vocês viram aí. Como é que a gente define? É com chmod. É essa permissãozinha aqui que vai dizer se pode ou não. Perfeito? Ó, por exemplo, aqui nesse caso, o dono pode fazer qualquer coisa, o grupo pode ler e gravar. Não, eu quero deixar para o grupo, tanto para o grupo. Não, tá bom, o grupo pode ler e gravar e os outros eu quero só leitura. Como é que eu faço? De novo, o dono eu quero que ele possa fazer tudo. O grupo eu quero que ele possa ler e gravar, já está aqui, perfeito. E os outros eu quero que eles possam ler, consigam visualizar o que tem dentro da pasta. O comando para alterar a permissão chmod. Lembra, primeira permissão, o dono, 7, vai poder tudo. Segunda permissão, o grupo. Quem que é o grupo? Informática. Vai poder fazer o quê? Ler e gravar, vai conseguir mudar algumas coisas. Show de bola. E agora, terceira permissão, outros. Aqui não está podendo fazer nada, eu quero que eles possam ler. Qual que é o número que representa o ler? O R é o 4. Então, se eu colocar aqui 4 docs, agora sim, ó, os outros estão podendo ler também, visualizar o que tem lá dentro. Então, se eu criar um arquivo touch, vou chamar de file.txt, dentro do docs file.txt, então os outros conseguirão visualizar essa pasta
docs, o que tem dentro dela. Eles vão conseguir visualizar o arquivo file e teste. Entenderam? Então, por exemplo, ó, se eu logar com o usuário Maria, SO Maria, a Maria está dentro lá do diretório do Arnaldo. Tá vendo aqui, ó? PWD mostrou pra gente. Está dentro da pasta Arnaldo, que está dentro do home. Ela não consegue visualizar o que está dentro da pasta Arnaldo, porque a pasta Arnaldo provavelmente ela não tem permissão. Mas será que ela vai conseguir visualizar o que está dentro de docs? ls ls docs. Ah, não consegue. Por que ela não consegue visualizar, pessoal? Ó, a Maria está dentro do quê? Arnaldo. Se eu vou subir um diretório e vou listar agora, ó. Eu estou dentro do home, ó. Lá na pasta home, lembra que quando a gente cria o usuário é criada uma pasta para cada usuário dentro do home. Então o home serve para isso, armazena as pastas dos usuários, pastas individuais. Por que a Maria não conseguiu visualizar o que está dentro lá da pasta Arnaldo? Não conseguiu rodar o comando ls? Porque ela é dona? Não. Ela faz parte do grupo Arnaldo? Não, também. Então ela vai encaixar nessa terceiro grupo de permissões aqui, né? As últimas três colunas. Que está dizendo que pode fazer o quê? Nada. Então ela não vai conseguir listar, ela não consegue ler. Entenderam? Ou seja, a gente precisa mudar isso para funcionar. Então eu vou aqui pro root e aí eu quero ir lá para a pasta home. Aí agora eu quero mudar a permissão. chmod. Eu quero que os outros consigam ler pelo menos. O grupo aqui não pode nada. Eu quero que o grupo e os outros consigam ler. Então, como é que eu faço permissão do dono? Primeira coisa é do dono, né? Dono 7. O grupo. Só leitura é o 4. E os outros? Só leitura também. Vai conseguir só visualizar, não vai gravar nada lá dentro. 4 também. A pasta que eu quero mudar, Arnaldo. Então, essa vai ser a permissão da pasta Arnaldo. Se eu rodar o comando ls-l agora, Arnaldo, tá aqui, ó. Tanto o grupo quanto os outros vão conseguir ler. Foi a permissão que eu defini aqui, ó. 4 para os outros, 4 para os outros e 4 para o grupo. Então, se agora eu for para o usuário Maria, mas ela não conseguiu acessar, ela não consegue acessar a pasta Arnaldo. Por que ela não consegue? Porque para acessar a pasta por meio do CD, lembra que a gente precisa de qual permissão? Tá lá, a gente viu no slide agorinha. A gente precisa do execução. Mas eu não quero acessar não, eu quero só listar. ls Arnaldo. Ela vai conseguir listar? Deixa eu ver onde é que ela está. Ela não consegue acessar o docs. ls Arnaldo. Ó, não pode acessar docs. Tem um arquivo lá dentro que ela não consegue, ela não vai poder visualizar. Então eu vou fazer o quê? Eu vou alterar, lembra aquele comando para alterar a permissão recursivamente? É isso aqui, ó. Então estou dizendo que todos os arquivos dentro da pasta Arnaldo vão receber essa permissão também. Então agora, ó, "-s", "-l", o Arnaldo. Então, ó, a permissão é a mesminha, tanto para o diretório Arnaldo, quanto para
docs que está dentro do Arnaldo lá. Então agora, SU Maria, vou mudar para o usuário Maria, é para eu conseguir visualizar os arquivos lá dentro. Onde é que ela está? Está em Home. Então se ela digitar agora ls Arnaldo, permissão negada para o docs. Só o leitura não está sendo suficiente para conseguir ler esse arquivo, esse diretório Arnaldo. Eu vou ter que dar a permissão de execução também para Maria, pessoal. Deixa eu ir lá para o root de novo. Então, em vez de colocar 4, eu vou pôr 5. Então, ls-l agora mudou. Ó. Agora pode ler e executar também. Tranquilo? Se eu for para o usuário Maria agora estou com o usuário Maria. Agora ela consegue listar. Vocês viram muito bem agora a permissão, o controle de permissões em ação. Vocês viram que o de leitura não foi o suficiente para que a gente conseguisse visualizar o que está dentro do diretório Arnaldo. Entenderam? A gente precisou dar permissão de execução também. Então, agora sim Maria conseguiu listar o que estava dentro do diretório Arnaldo, que é o diretório docs. Entenderam aí? Beleza, pessoal? Então, esse é o controle de permissões. Agora, provavelmente, ela vai conseguir acessar também, ó. CD Arnaldo, conseguiu. Onde é que ela está? Dentro da pasta Arnaldo. Só que eu vou conseguir criar uma pasta aqui dentro de Arnaldo. mkdir, pasta chamada Maria. Não pode. Por que que não pode? Porque qual que é a permissão da pasta Arnaldo? Para outros, lembra que ela não é o Arnaldo e nem faz parte do grupo Arnaldo. Então, a permissão é só ler e escrever, ela não pode gravar. Então, por isso que ela não pode alterar o conteúdo. Ou seja, a gente não consegue criar um diretório lá dentro. Entendido, pessoal? Então, a gente viu aí como é que faz para alterar essas coisas. Ó, mas vejam bem, ela não conseguiu criar o diretório, tranquilo. Mas a gente viu, né, que a Maria Groups, qual que é o grupo dela? Ela faz parte do grupo jurídico. E se a gente colocasse lá que a pasta Arnaldo fosse do grupo jurídico? Pertencesse ao grupo jurídico. Como é que eu faço para mudar Eu vou sair aqui do usuário Maria, voltar para o root, tá? Ó, who am I? Sou o root. Como é que eu faço para alterar a permissão da pasta, o grupo da pasta? Qual que é o comando? chgrp. Então, o grupo jurídico vai ter acesso, vai ser o dono do arquivo da pasta Arnaldo. O grupo jurídico vai ser dono da pasta Arnaldo. Se eu rodar o comando ls-l, olha aqui, Arnaldo agora, o dono da pasta Arnaldo continua sendo o Arnaldo, mas o grupo vai ser o jurídico. Ou seja, a Maria vai poder fazer, como ela faz parte do grupo jurídico, ela vai poder fazer o que está dentro das permissões do grupo, que são as mesmas dos outros, né? E se eu quisesse dar permissão total para os outros, para o grupo, perdão, para ela conseguir criar aquela pasta que ela não conseguiu criar lá dentro do diretório Arnaldo. Como é que eu faço para alterar a permissão? chmod, permissão total qual é? 7 para o dono, 7 para o grupo e os outros vai continuar com 5. Arnaldo. Então ls-l, a gente vê aqui, agora o dono pode tudo, o grupo pode tudo também,
e os outros só ler e executar. Então vamos lá para a pasta. Vamos agora logar como usuário Maria. SU muda para o usuário, tá? Substituir o usuário. Agora eu sou o usuário Maria. Como é que você sabe, professor? Who am I? Quem sou eu? Maria. Onde é que eu estou? PWD. Home. Estou dentro de Home. Eu vou para dentro da pasta Arnaldo. Agora eu vou tentar fazer aquilo que a gente fez lá antes, né? Ó, ls-l, só para vocês verem aí. Home. Ó, o grupo pode fazer tudo. Então, a Maria, ela, se ela fosse, lembra a gente tentou, né? Como só com outros, criar o diretório e não conseguimos, porque ela não fazia parte do grupo Arnaldo e o dono era o Arnaldo também. Ela não fazia parte do grupo Arnaldo. Então ela não conseguiu criar o diretório porque os outros estão aqui sem permissões de escrita. Só que agora o grupo dono do diretório é o jurídico. E a Maria, ela faz parte do grupo jurídico. E aí eu estou dizendo aqui que a permissão, ó, permissão do dono, permissão do grupo. A permissão do grupo é tudo, pode ler, gravar, escrever, né? E executar. Então agora ela vai conseguir criar a pasta. Quer ver? Vamos ver se pode mesmo? Estou dentro da pasta Arnaldo. Então, mkd Maria. Olha aí, pessoal. Funcionou. Ela conseguiu criar a pasta dentro da pasta Arnaldo. Conseguiu criar uma pasta chamada Maria. ls-l. Eu consigo visualizar aí a pasta Maria. Foi criada. Quem que é o dono? Maria, ela que criou. Quem é o grupo? Maria também. Entendido? Só para finalizar. Como essa pasta está dentro da pasta Arnaldo, não, eu quero mudar o dono de Maria para Arnaldo. Como é que eu faço? Qual que é o comando? Para mudar o dono, ou, né? Então, show. Change owner. Quero mudar para Arnaldo, o dono da pasta Maria. Ó, deu aqui permissão, ela sem permissão, porque ela não está como usuário, super usuário. Aí lembra, você tem que usar o sudo antes desses comandos de superusuário. Porque antes a gente estava conseguindo executar porque eu estava executando como o usuário root. O root pode tudo. E agora não, estou logado como usuário Maria. E a Maria não pode tudo. Só que nesse computador emulado aqui não foi definido uma senha de superusuário para Maria. Então provavelmente não vai funcionar. A gente vai ter que mudar para o root também. Quer ver? Qual que é a senha da Maria? Ó, a Maria não está sendo suportada, não está prevista Maria lá no arquivo para superusuários. Então a gente tem que fazer isso como root mesmo. Ó. Eu dei um exit para sair da Maria, agora eu sou o whoami, agora eu sou o root. Agora sim eu consigo, quer ver? Vamos mudar o dono da pasta Maria. Show para Arnaldo, a pasta Maria. Agora sim, então, o que eu fiz? Eu mudei o dono da pasta Maria para Arnaldo. Pasta Maria. Quem que é o dono? Arnaldo. Quero mudar o grupo agora para informática. CHGRP, informática, Maria. Agora o grupo é informática. Beleza, pessoal? Então a gente aprendeu, a gente viu nessa aula aí a como funciona
como funcionam essas questões das permissões, tá? Como que a gente pode mudar as permissões através do chmod, como que a gente pode mudar o dono do arquivo ou diretório através do show, e como que a gente consegue mudar o grupo através do chgrp. Entendido? E aí é uma questão de prática. E lembrando sempre, frisando sempre que, por questões de segurança, é sempre interessante que a gente deixe a permissão mínima necessária para que as pessoas e os grupos consigam trabalhar. Então, tomar o cuidado para não dar uma permissão além do que aquele grupo permite. Então, se é um grupo, você quer dar permissão para um usuário só para que ele consiga visualizar, ler os arquivos e os diretórios, você não precisa dar permissão de escrita. Tá vendo aqui, ó? Aqui no outros, ó, consegue ler, executar, mas não consegue escrever, ou seja, não consegue mudar nada. Então você não precisa. O cara só precisa ler, então você não precisa dar a ele permissão de gravação, de escrita. Entendido? Esse é o raciocínio. Qualquer dúvida, estou à disposição. Utilize nos comentários, tanto do YouTube quanto do Google Sala de Aula. E pratiquem bastante para aprender isso aí. Valeu, obrigado e até a próxima.